Muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a cooperação do pastor Irael, que está compartilhando comigo a responsabilidade de preparar as lições de escola bíblica. Hoje nós temos diante de nós, para o nosso estudo, um trecho extenso do livro de Gênesis que abrange alguns séculos de história humana. Precisamos lembrar de algumas realidades em relação à Bíblia. Primeiro, a Bíblia é livro de história, sim, mas o foco é especificamente o relacionamento entre o Deus eterno e o ser humano criado por ele. A Bíblia é a história da salvação, por isso os eventos relatados foram escolhidos entre todos os eventos da história humana por causa daquilo que estes eventos revelam sobre Deus, sobre o ser humano e o relacionamento entre estes. Então, neste período da história, muitas coisas aconteceram que não estão relatadas aqui. Em segundo lugar, precisamos lembrar que Deus se revela através dos eventos da história e esta revelação é progressiva na medida que o ser humano decaído pode entender. Em terceiro lugar, lembremos que o Deus da Bíblia não é só eterno, mas é soberano e onisciente. E isto implica em três realidades. Primeiro, ao criar o universo e o ser humano, ele tem um propósito que é maior e vai além do ser humano, como indivíduo ou em sociedade. E vai além da história da humanidade. Em segundo lugar, nós conhecemos e entendemos este propósito de Deus apenas em parte, por causa da nossa finitude, mas Deus a conhece toda. E em terceiro lugar, Deus é soberano sobre a história humana, conduzindo-a para cumprir o seu propósito. E estas coisas são importantes para nós porque, hoje em dia, nós, os cristãos, temos uma tendência muito grande de achar que tudo em relação a Deus está focado no ser humano. Mas a Bíblia nos revela o propósito de Deus e focaliza o propósito de Deus e como Deus vai realizar esse propósito. Então, ao estudarmos os eventos relatados nestes capítulos, os capítulos 6 a 11 de Gênesis, vamos manter o nosso foco em aprender algo sobre Deus, sobre o ser humano e sobre o nosso relacionamento com Deus. Em Romanos 11, o verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Estamos agora diante de três eventos significativos que revelam justamente estas qualidades de Deus, sua bondade e severidade. Estes três eventos são o dilúvio, a aliança de Deus com Noé e a terra, e a Torre de Babel e suas consequências. Do capítulo 3 de Gênesis aos primeiros versos do capítulo 6, nós vemos que o pecado, a impiedade e a iniquidade cresceram em volume e intensidade, conforme ia crescendo em número a raça humana. Somente vez por outra vemos uma luz na escuridão chamada humanidade. O nascimento de Sete, que começou a invocar ou proclamar Deus, a existência de Enoque, que andou com Deus, e o nascimento de Noé, que trazia alguma esperança de alívio para os seus pais. A história de Noé e sua arca com todos os animais é muito popular e serve muitas vezes como ideia para decoração de quarto de bebê. É contada para crianças com ênfase nos animais bonitinhos.
Mas se nós lermos apenas com esta mentalidade, nós não perceberemos a tragédia épica que está diante de nós. A destruição de todos os seres humanos e de todos os animais que andam e voam sobre a terra. Visto que Deus criou tudo com tanto esmero e cada etapa da criação Ele declarou tudo perfeito, inclusive o ser humano, como entender esta decisão de Deus de destruir tudo? Vamos então ver alguns detalhes deste evento. Vamos ao capítulo 6 de Gênesis. Os versos 5 a 7 relatam que Deus não suportou mais ver a perversidade do ser humano e decidiu eliminar o ser humano da terra. Mas logo no verso 8, nós somos informados: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Graça. Isso é significativo. Deus faz uma decisão severa, mas age também com graça, favor não merecido. Esta não é a primeira vez que ele age assim. Quando ele expulsou Adão e Eva do paraíso, ele prometeu um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, destruindo Satanás. E fez roupas adequadas para o casal. Isto é graça. E quando amaldiçoou Caim, colocou nele um sinal para que ele não fosse morto. Graça. O Deus eterno age com graça, favor não merecido. E agora lhe demonstra graça para com Noé e sua família. O próximo verso nos dá algumas qualidades de Noé. Diz assim o verso 9: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Mas isto não deve ser entendido como merecimento, pois mais tarde nós veremos que Noé não era perfeito em santidade. Este verso nos indica que na sua sociedade e nos seus relacionamentos humanos, Noé era honesto, íntegro, correto e confiável. E em relação a Deus, ele confiava em Deus e procurava obedecê-lo. É o mesmo termo, este termo andava com Deus, é o mesmo termo usado para o seu bisavô Enoque, para dizer que ele tinha comunhão com Deus. Isto ajuda a responder outra pergunta que teríamos sobre Deus. Sendo justo, ele destruiria o justo junto com o ímpio? A resposta é não. Deus salva o justo. Depois é que vai ser revelado progressivamente exatamente como o ser humano pecador pode ser considerado justo. Então Deus avisa a Noé sua intenção de destruir a humanidade e os outros animais terrenos. Vejamos o que diz Gênesis 6, os versos 13 a 14 e depois 17 a 22. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará, mas estabelecerei a minha aliança contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo suas espécies, dos grandes animais, segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo suas espécies, pois de cada espécie virão a ti
para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. E assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Os versos de 1 a 10 do capítulo 7 adicionam alguns detalhes interessantes. Primeiro, Noé deveria levar 7 casais dos animais que serviriam para sacrificar e 7 casais das aves. Segundo, nós vemos que Deus mesmo fez com que os animais fossem até Noé para entrarem na arca. E, em terceiro lugar, nós vemos que Deus deu a Noé ainda 7 dias para acomodar todos os animais e a comida e as pessoas. É interessante que o escritor de Gênesis faz questão de estabelecer exatamente a data em que o dilúvio começou e terminou. Isto mostra que é um fato histórico. Vejamos. Gênesis 7, de 11 a 13, nos relata o seguinte: aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E todos os animais entraram também. E no verso 16, e os que entraram eram de toda criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor fechou dentro. Continuando neste capítulo 7, aprendemos que choveu durante 40 dias, mas notem que não só choveu, as fontes subterrâneas de água se abriram e veio água de dentro da terra. E as águas cobriram toda a terra até 15 côvados, que seria mais de 6 metros, acima das montanhas mais altas. E os versos 22 a 24 resumem o resultado. E morreu tudo o que tinha fôlego do sopro de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca. Restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Que julgamento severo! Quantos amigos e parentes de Noé morreram? Quantas crianças, jovens e adultos? Quanta destruição! Mas estejamos alertas, pois o escritor de Hebreus nos adverte assim, no capítulo 10. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Certa vez, quando Jesus falava sobre a sua volta e o julgamento que ocorrerá nesta ocasião, ele fez referência ao dilúvio nestes termos. Em Mateus 24, nós encontramos esta palavra de Jesus. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois a vinda do homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
E como deveríamos vigiar? O apóstolo Pedro responde na sua segunda carta, no capítulo 3, os versos 17 a 18, falando assim: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando ao livro de Gênesis, no capítulo 8, este capítulo nos conta como a chuva parou e as águas começaram a recuar até que finalmente, depois de mais de um ano dentro da arca, Noé e todos os que estavam com ele receberam de Deus a ordem para sair da arca para a terra seca. A primeira atitude de Noé foi cultuar a Deus. Vejamos o que diz Gênesis 8, os versos 20 a 22. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus se compromete a manter os ciclos normais da terra, como vemos acima. Ele também renova a ordem para os seres humanos e animais encher a terra. Lemos no capítulo 9, nos versos 1 e 7. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E no verso 7, mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Notem que esta ordem é tão importante que Deus a dá duas vezes. Deus também muda algumas coisas nesta nova ordem que começa aqui, com Noé. Ele estabelece um relacionamento de medo entre os animais e o ser humano e dá permissão para o ser humano comer carne. A restrição que ele faz é quanto comer carne com sangue. O sangue é símbolo de vida e a vida é sagrada. E o ser humano, de modo especial, traz a imagem de Deus. Gênesis 9, os versos 5 e 6, falam da seguinte forma em relação ao ser humano: certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Nós fazemos bem em levar isto em conta quando formamos nossas opiniões sobre pena de morte, o aborto e a eutanásia. Esta é a nova ordem das coisas neste novo começo com Noé. Mas Deus ainda faz uma aliança. Leiamos o texto, os termos desta aliança. Gênesis 9, de 9 a 13. Fala assim: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado, com todo o animal selvagem, e com todos os que saíram da arca, sim, com todo o animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão
destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio sobre a terra para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós e com todo ser vivo que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Nós já falamos de outro dia de julgamento, uma que ainda virá. É interessante agora vermos que esta aliança com Noé e toda a terra não será quebrada neste julgamento. Pedro descreve desta forma na sua segunda carta, nos versos 6, 7 e 10 de 2 Pedro, capítulo 3. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. No início dessa lição, eu disse que a Bíblia nos revela Deus. O que podemos aprender sobre Deus neste evento do dilúvio? Primeiro, Deus é justo e pune o pecado com severidade. Se ele não punisse o pecado, não seria justo. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus é também misericordioso e provê salvação. Assim como Deus salvou Noé e sua família com a arca, ele já proveu um meio de salvação do julgamento vindouro, Jesus. Terceiro, nós aprendemos que Deus avisa e adverte sobre o julgamento. Hoje, Deus avisa e adverte através da Bíblia, dos pregadores e dos próprios cristãos. E em quarto lugar, nós notamos que é sempre Deus que toma a iniciativa de advertir, trazer o julgamento e prover salvação. Nos versos restantes do capítulo 9 de Gênesis, podemos ler sobre um incidente que aconteceu quando Noé se embriagou com vinho e deitou-se nu em sua tenda, ocasionando o deboche do seu filho Cã. Por causa desta falta de respeito, Noé amaldiçoou profeticamente a Cã e toda a sua descendência. Este incidente servirá como parte da explicação sobre o caráter dos povos de Canaã, que Deus decidiu destruir através da conquista pelos filhos de Israel. Passando para o capítulo 10, este capítulo trata das descendências dos filhos de Noé e onde cada clã se estabeleceu. Quero destacar os versos 6 e depois 8 a 10, porque se relacionam com o evento relatado no início do capítulo 11. Estes versos, os versos 6 e 8 a 10 do capítulo 10, falam assim: Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Lembrem este nome. Agora vamos ao capítulo 11, os versos 1 a 9, para ler sobre um evento que se encaixa historicamente e geograficamente aqui. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinear e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros:
Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que imaginam ou intentam fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Vamos analisar esse texto um pouco. Quais as razões dadas para a construção desta torre? Em primeiro lugar, eles quiseram fazer uma cidade para nós, uma torre que toque no céu. Alguns estudiosos pensam que esta torre seria para estarem a salvos contra um próximo dilúvio, o que significaria uma desconfiança da aliança de Deus. Eles queriam fazer um nome para nós, queriam fama, e para não serem espalhados pela face de toda a terra. Vocês lembram a ordem que Deus deu a Noé e seus filhos quando saíram da arca? Mas frutificai, multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Foi com a intenção de desobedecer a Deus que começaram este empreendimento. Mas Deus deu fim ao plano deles. Como? Confundindo a língua deles para que não entendessem uns aos outros. A capacidade de comunicação através da palavra falada é dádiva de Deus para o ser humano. É uma das atribuições que nos assemelha a Deus. E aqui Deus soberanamente confunde esse dom e o resultado é que a vontade expressa dele é realizada. O povo se espalha sobre a terra. Isto nos faz lembrar dois incidentes no Novo Testamento. O primeiro é uma ação oposta a essa por Deus. Está em Atos 2, 4 a 6. A ocasião é a descida do Espírito Santo. E o texto nos fala o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E o outro incidente, também em Atos, está no capítulo 8. E no verso 1, nós lemos o seguinte: os seguidores de Cristo estavam concentrados em Jerusalém, apesar da ordem de Jesus de ser testemunhas até os confins da terra. Então, o texto nos diz: no mesmo dia, o da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que podemos então aprender sobre Deus, o ser humano e o relacionamento entre eles? Primeiro, o pecado é tão arraigado no ser humano que, para tirar o mal pela destruição, Deus teria de destruir toda a raça humana.
É por isso, e porque ele considera o ser humano precioso para o seu propósito, que ele providenciou outra solução: agir dentro do ser humano pelo Espírito Santo para destruir o pecado. O ser humano, em segundo lugar, ele peca por causa da sua incredulidade, sua desconfiança de Deus. Por isso, Deus enviou seu próprio Filho para morrer por nós, ser castigado em nosso lugar, em demonstração do amor de Deus por nós. E em terceiro lugar, nós lembramos e aprendemos que Deus é fiel ao seu próprio projeto. Ele realizará a sua vontade com ou sem a nossa cooperação. Ele é soberano. Então, confiemos em Deus. Aceitemos a salvação que Ele oferece, pois ainda resta um julgamento. E que Ele nos ache firmes nele. Em preparo para o próximo domingo, vocês devem ler os capítulos 12 a 15 de Gênesis. E nós vamos falar sobre outro personagem, Abraão. Que Deus nos abençoe a todos.